Saudações a todos, que a paz esteja com cada um de nós, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês, que nós possamos fazer mais uma vez um bom estudo. Hoje, o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro primeiro, no capítulo quarto. Esse capítulo quarto vai tratar do princípio vital. Ele tem como temática três temas: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e inteligência e instinto. Nós sabemos que a base, a pedra angular, é justamente o livro dos Espíritos. Porém, o livro dos Espíritos ele não encerra muitas questões. Então, tem algumas temáticas aqui que a gente vai preferir ficar com a ideia, apontando para cada ideia que surgir aqui, quando ela for mais trabalhada por Kardec, por dois motivos. Primeiro, pelo desenvolvimento da própria ciência ao tempo de Kardec. Ele foi alterando algumas coisas e outras informações e outras pesquisas que ele vai fazendo e desenvolvendo artigos na Revista Espírita. Lembrando que ele vai corrigir até a 16ª edição. Muitas vezes a gente fala da 17ª, mas a 17ª é apenas uma reimpressão da 16ª. Então vamos colocar a 16ª e a 17ª, né? Isso já vai lá para bem para frente. Mas muitos assuntos aqui são desenvolvidos com mais profundidade nas outras obras. Agora, o que é importante a gente perceber é que conforme Kardec ele está organizando essas informações, o que tem ficado muito claro nos nossos estudos é que o importante é o fundo, ou seja, o importante é a informação que os espíritos estão trazendo das leis espirituais ou da ciência espiritual. Então, a gente vê que realmente tem muita coisa, muitas denominações que a ciência material avançou bastante. Essas a gente pode corrigir sem aprofundamento científico, porque não tem cientistas aqui, mas sem se apegar à letra que mata. A gente já tem feito esse exercício e, como a gente havia falado, né, a gente vai entrar exatamente no capítulo que vai tratar de princípio vital. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai fazendo a explanação, lembrando que, conforme vocês tiverem alguma coisa para perguntar, para contribuir, fiquem à vontade. Então, o capítulo quarto, ele vai tratar de princípio vital, como nós já falamos na abertura do estudo, e eu sugiro que a gente relembre um pouquinho do estudo passado. Eu estava comentando com a minha amiga Clarice aqui, antes de vocês chegarem, né, que quando a gente vai ler agora o capítulo quarto, né, é, por isso que nós falamos, quando nós estudamos a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a introdução desse livro, por isso que nós chamamos a atenção, né, para que a gente tente, dentro do possível, compreender aquele conceito, porque a gente veria isso novamente. E cada vez que a gente rever, a gente percebe que Kardec ele vai paulatinamente aprofundando o tema, né? Então, lá na introdução, ele colocou uma coisa bem, né, sintética ali, né? Uma coisa, fez uma síntese do que seria princípio vital. Aqui ele já começa a desenvolver um pouco mais, mas a gente só vai ter essas questões bem mais desenvolvidas na Gênese, né? No capítulo que vai tratar da Gênese orgânica. E como o foco do estudo hoje não é a Gênese, a gente vai focar no livro dos Espíritos, lembrando que a gente vai guardar esses conceitos, como a gente fez com os conceitos que estão na introdução, e aí a gente vai aprofundando. Sem falar da Revista Espírita, que vai conter
inúmeros artigos sobre essa temática. Então, antes da gente entrar exatamente no capítulo, vamos fazer uma revisão. Lembram disso aqui, quando a gente estudou, que o Kardec ele está colocando aqui, definindo os temas, ó, os temas não, os conceitos de alma, conceito de princípio vital, conceito de fluido vital. Como a gente já viu isso, a gente só vai tentar relembrar um pouquinho, né? Então ele coloca aqui sobre o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Então, aqui ele está colocando já, né, o primeiro ponto, né? Como alguns pensam sobre o princípio vital. E outros, segundo outros, e essa ideia é a mais comum, ela se encontra no fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso. Lembra que a gente comentou que a ciência da época de Kardec tratava, né, como fluidos imponderáveis, fluido calórico, tá? E ele continua aqui. Seja como for, porque aqui ele ainda não chegou numa definição, ele está colocando as informações que se tem, né? Como é que alguns pensam e outros pensam. Mas seja como for, continua Kardec, há um fato incontestável, pois resulta da observação, é que esses seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Né? Então, acredito que a gente possa, né, já fazer a entrada lá no estudo, rememorando o que nós estudamos sobre princípio vital, fluido vital. Deixa eu continuar só lendo aqui esse último parágrafo. Parágrafo não, essa última continuação. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, e que é a espécie humana. Então, ele vai separar a inteligência, né, de fluido vital, de princípio vital. Por isso que quando a gente vai já para o quarto capítulo, não é à toa, e ele vai exatamente abordar o que ele escreveu ali naquele parágrafo ali. A gente vai ver os seres orgânicos e inorgânicos, vai tratar da vida e da morte, porque está falando de princípio e fluido vital. E aquele último trecho que nós lemos é inteligência e instinto. Eu acredito que seja até melhor a gente estudar inteligência e instinto, né, no próximo estudo, e vamos tentar abordar esses dois primeiros temas, porque esse tema também foi muito aprofundado na Gênesis, né? Então, a gente vai ter que ter um tempo a mais para fazer todas essas correspondências. Seres orgânicos e inorgânicos. O Kardec, eu já vou adiantar um pouquinho, né? Porque a gente vai iniciar pela pergunta número 60. Mas já adiantando um pouquinho, o Kardec, na pergunta de número 67, ele já vai dar definição desse termo, né? Mas, para você ver,
Aí a gente pergunta, por que que não colocou essa definição aqui no começo? Porque o Kardec ele era muito didático e ele era muito cuidadoso. Então, nós temos da 60 até a 66, porque ele vai desenvolvendo primeiro esse raciocínio para finalmente fazer a definição na 67, que algumas traduções têm o desdobramento no 67A, né, que são duas perguntas sobre o mesmo tema. Aqui é só para a gente ficar atento que ele vai dar essa definição lá na frente, mas a gente não vai ler agora. Antes, eu vou ler uma nota aqui que a gente tentou fazer uma pesquisa a respeito dessa temática, tentando atualizar a ciência atual. E como a gente falou, sem laivos de, de intenção de fazer um resumo científico, né? Mas uma pequena pesquisa a respeito desses conceitos, focando o conceito no século XIX e como é que hoje a ciência, no século XXI, né, aprofunda a questão. O conceito de seres orgânicos e inorgânicos, tal como Allan Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, foi formulado de acordo com o conhecimento científico do século XIX. Ele se baseia na biologia de sua época, que distinguia orgânicos, tudo que tem vida, humanos, animais e plantas; inorgânicos, tudo que não tem vida, minerais, água, ar, etc. Hoje, no século XXI, esse conceito ainda é válido em linhas gerais, mas a ciência moderna refinou bastante as definições. Por exemplo, seres orgânicos. Hoje nós falamos em seres vivos, definidos por um conjunto de características: metabolismo, crescimento, reprodução, resposta a estímulos de evolução. Incluem, como seres orgânicos, animais, plantas, fungos, protistas e bactérias, que Kardec não cita porque a microbiologia ainda estava a nascer. Então, ele não pode citar uma coisa, né, que ele não tem acesso. Aliás, perdão, não é que ele não tem acesso. Quando a gente fala não tem acesso, é porque tinha e ele não conseguiu acessar, né? Está errada essa fala. Ele simplesmente não abordou a questão porque a ciência não tinha desenvolvido, né, essas pesquisas. Seres inorgânicos. O termo inorgânico hoje é usado em química para designar compostos que não têm carbono como base estrutural, embora haja exceções. Em biologia, preferimos dizer seres vivos em matéria não viva, ao invés de seres inorgânicos. A fronteira vida-não vida. Errado aqui. Agora sim. A fronteira vida-não vida. A ciência atual reconhece que a distinção não é sempre simples. Exemplo: vírus não têm metabolismo próprio, dependem de células hospedeiras para se reproduzir. Eles ficam na fronteira entre o orgânico e o inorgânico. Kardec não chegou a tratar disso, mas o princípio de atividade íntima que dá à vida se aproxima dessa discussão. Diferenças principais entre o desenvolvimento desses conceitos no século XIX e na atualidade. No século XIX, divisão em orgânico e inorgânico ligada ao princípio vital que anima os seres vivos. Na atualidade, pela ciência, divisão em seres vivos e não vivos com bases em propriedades bioquímicas e evolutivas. Ou seja, a essência do conceito de Kardec permanece válida. Lembra que a gente falou de fundo? A ideia, o conceito continua válido, mas o vocabulário e os critérios foram refinados. Ele antecipou em linguagem simples e pedagógica a noção de que
há uma diferença fundamental entre o que tem vida e o que é apenas matéria organizada. Porque se nós estamos estudando a ciência espiritual, qual é o conceito principal que a gente tem que aprender? O fundo, a ideia, o que que é princípio vital, o que que é fluido. E mais para frente a gente vai ver por que que se fala muito em fluido e não usa outra palavra. Tá? E, inclusive, a gente pode fazer uma atualização de conceito de fluido, porque se falava fluido, porque não tinha outra coisa para falar, né? Não tinha outro conceito. E por isso que o Kardec, na introdução dessa obra, aliás, não é introdução à obra, né? É introdução ao estudo da doutrina espírita, ele tem todo aquele trabalho. Para quê? Para a gente saber do que a gente está falando. Para a gente não se prender ao fundo, né? Mas saber os conceitos do que a gente está tratando. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são minerais, a água, o ar, etc. Então, eu acredito que foi bem importante a gente fazer essa introdução da ciência, né? Porque agora, quando a gente lê aqui, a gente entende, né, que essa classificação aqui, ela é muito mais extensa na atualidade pelo desenvolvimento da ciência. E não altera em nada, né, o pensamento que os espíritos trazem. Pergunta de número 60, que é a inicial desse capítulo. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Para todos. Vamos ver o que que é a lei de atração. Se você fala de lei de atração no século XIX, você tem um pensamento. Se você fala em atração, relacionando, né, é, essa força que une os elementos da matéria, nós temos aqui o Fernando, que entende bastante disso. Dá para pensar um monte de coisa, um monte de leis, né? Atração da gravidade, atração. E é o que a gente vai tentar abordar aqui. E o Fernando me dá uma ajuda aí, caso a gente tenha cometido algum equívoco. Aliás, não só o Fernando, né? Todo, né? Na época de Kardec, a explicação ainda era bastante genérica sobre a lei de atração, tá? Então, falava-se em lei de atração para tudo que mantinha unidos os elementos da matéria. Isso refletia o conhecimento físico-químico do tempo que ainda estava em formação. Ciência atual. A ciência distingue diversos tipos de forças fundamentais que explicam a coesão da matéria. Forças fundamentais da natureza: a gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, né? Entre outras. Eu não vou ler todo esse artigo aqui, que eu acho que nem tem necessidade da gente entrar em tanto detalhe, né? Mas algumas coisas só aqui para a gente ter uma ideia, né? A gravidade, que eu acredito que todo mundo tenha mais intimidade, né? Tenha mais conhecimento, né? Sobre a força, como é que vai atraindo as massas e, enfim, né? A força eletromagnética. A força nuclear forte também é meio popular, né? Que é justamente essa força que mantém os prótons e os nêutrons unidos no núcleo atômico. Força nuclear fraca,
Aqui é interessante, né? Atua em processo de decaimento radiativo, de transformação de partículas. Então, a gente vê, inclusive, alguns acidentes nucleares, é, que, como o Césio, como ocorreu em outros países também, né? Eles, lembra que os cientistas falavam que precisava de não sei quantos anos ali para que aquela radioatividade fosse é, se extinguindo, né? É justamente o decaimento, né? No século XIX, a força, o conceito de força era o conceito de Isaac Newton, ou seja, a força só existia por contato. Não tinha nenhuma explicação para a força à distância. E no decorrer do século XIX, eles foram usando o conceito de força, substituindo um pouquinho o que a gente conhece hoje por energia. Voltando para o nosso comentário. Segundo, nos corpos inorgânicos, minerais, água, ar, etc., predominavam as ligações químicas, iônicas, covalentes, metálicas de hidrogênio, e interações intermoleculares, forças de Van der Waals. Eu não vou entrar nessas questões, tá? Que é só para a gente ter uma ideia. Depois vocês podem, inclusive, pesquisar, se aprofundar, quem gosta de ciência, né? Todas fundamentadas na força eletromagnética. Terceiro, nos corpos orgânicos, os seres vivos, as mesmas forças atuam, ligações químicas, mas organizadas em estruturas complexas, proteínas, ácidos nucleicos, membranas celulares, etc. A diferença não está na força em si, mas no princípio organizador, que coordena a matéria viva. Isso, na linguagem de Kardec, é o princípio vital. Resumindo, Kardec, no século XIX, ele vai falar sobre lei de atração. É a explicação unificada e genérica. Na ciência atual, essa atração é entendida como resultado das forças fundamentais, em especial a força eletromagnética nas ligações químicas. A novidade moderna é que se reconhece que a força é a mesma, mas o que muda é o grau de organização da matéria. Então, basicamente, é aquela coisa. É, quando a gente olha para o princípio material, para a ciência, para as leis materiais, a gente vê como ela vai avançando. Mas se a gente se prende muito, a gente acaba não entendendo o que é mais importante, que é o que os espíritos estão trazendo, que é a ciência espiritual. Então, por isso que ele usa a lei de atração, né? Então, hoje você atualiza, mas o fundo continua intacto. E vamos avançar para 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada, né? Então, o que que é animalizada? Ela está, já está falando ânima, né? Ela está animada pelo princípio inteligente. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Uma coisa que me ocorreu enquanto eu estava fazendo esse estudo aqui, fazendo um link, né, da 61 para 62, né? Quando ele responde aqui, né, que a matéria é sempre a mesma para os corpos orgânicos e inorgânicos, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. E aí ele vai perguntar qual é a causa dessa animalização? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa?
uma e outra coisa. Ou seja, é tanto efeito como causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, no mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Aqui eu coloquei uma observação, né? Porque vem tudo do fluido universal, né? E o fluido universal é a matéria elementar. Então, o que ele está colocando aqui é que o princípio vital, ele não forma um terceiro, né? Porque ele também tem a sua origem na matéria universal modificada. E o Kardec prossegue no mesmo tema, né? Ele vai, aliás, continua desenvolvendo a mesma pergunta, agora aprofundando, né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, derivada, devida a certas modificações. Isso é a consequência do que dissemos. Então, Kardec ele chegou na conclusão aqui, né? E os espíritos falam, não, é isso mesmo que a gente falou, né? É uma modificação da matéria universal. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos, ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Ou, né? Ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Não é fantástico como Kardec vai construindo o pensamento? Porque quando você, né, pega exatamente essas questões, você vai vendo que ele vai obtendo cada vez mais aprofundamento na questão que ele tratou lá em cima, né? Até chegar onde ele realmente quer, que é o resultado. Eu coloquei aqui para chamar a atenção que ele está falando que o princípio vital ele tem fonte no fluido universal. Isso já ficou claro, certo? Né? Inclusive é que ele coloca aqui, né? É o que tu chamas, né, de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O interessante é que ele coloca que é o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Porque aqui a gente vai lá para cima e vai lembrar que ele vai perguntar, né? Ele fala: se você tem a matéria ser um espírito, ou o espírito ser a matéria, você não tem essa animalização, né? Então, o princípio vital é o elo, né? É o laço entre o espírito e a matéria. Eu estava pensando uma coisa. Animalizado vem de ânima, né? E ânima é Sim, alma. Estava pensando nisso. mas assim como a gente usa espírito, e só há uma forma de diferenciar espírito de princípio inteligente e individualidade, mudando a forma como grafamos, né? Porque a ideia de ânima, para mim, aqui é a ideia é a ideia exatamente da palavra, de animar, né?
mas não necessariamente dá uma vida como uma vida de seres orgânicos, por exemplo, né? Ou inorgânicos, enfim, mas porque mesmo os inorgânicos, aliás, toda matéria, ela tem uma origem no fluido cósmico, certo? No fluido universal, né? Cada vez que esse fluido ele se torna mais denso, você tem a matéria propriamente dita. Uhum. Só que para a matéria existir, ela tem que ter um princípio inteligente que atue sobre ela. Que seriam as forças eletromagnéticas, como ele está falando ali. Então, aí eu fico me lembrando, né? O átomo, sei lá, a menor partícula do átomo também tem esse, é animado por esse fluido, né? Que dá, sempre tem que ter. Então, me lembrei daquela frase, né? Que os espíritos colocam na 540, né? Do átomo ao arcanjo, né? Então, tudo vai se encadeando. Seria essa construção que eu penso, que tu tem lá no início não é uma vida orgânica, é inorgânico, mas tem como tá claro ali, né? Essa lei de atração, que seria nessas forças que tu passou para nós agora há pouco, atuando ali já desde o início, que é necessário. É como eu entendo. E é exatamente isso. Então, orgânico e inorgânico tem leis, tem princípios específicos, né, para cada uma delas. E é como tu Tudo dissesse, bem, a Fernando? matéria, para ser a matéria como nós aqui percebemos, ela tem que ter uma densidade, né, dessa força para congregar tudo isso, né? Então, é bonita aquela questão 540, né, como ele fala ali, né? Que tu vai evoluindo e tu vai diminuindo essa densidade perispiritual. Enfim, não vamos entrar nisso aí, né? Mas é Não, porque aí exatamente a gente já isso. vai falar de outra É, coisa, né? vamos muito longe. Dando continuidade, vamos lá para a pergunta número 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Né? Então, é bem legal, né, quando a gente vê o desenvolvimento dessas questões por Kardec, né? Porque é essa pergunta aqui, ele aprofunda uma coisa que o Espírito já respondeu para ele lá em cima. E foi exatamente aqui, né? Quando ele está falando que precisa do princípio vital, né? Que tem a fonte no fluido universal, para ser o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Sem esse laço, aliás, ele fala, aliás, mais um pouquinho mais em cima que aqui também ele falou, mas é um pouquinho mais em cima que ele vai falar, né? É, que ele vai falar que é preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Eu não quis perder tempo procurando onde está, tá? Né? Mas você vê como ele vai construindo a ideia, né? Então ele chega no ponto que realmente agora ele se satisfaz e ele vai fazer um comentário a respeito.
O conjunto dos órgãos, quem vai fazer o comentário é o Kardec, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Aqui, nós temos essas observações. Eu fiquei sem saber se eu colocava lá em cima ou se eu colocava no final. Acabou que ficou no final. As observações para chamar atenção sobre fluido cósmico universal, princípio vital e fluido vital. O fluido cósmico universal é o elemento primário na formação de toda a matéria. É desse fluido que procedem todos os elementos conhecidos. É o princípio material do universo e de onde saem todas as coisas materiais mediante alterações e combinações infinitas. Apresenta-se no estado sólido, líquido, gasoso e no estado fluídico, propriamente dito. Por isso que o fluido universal e o elemento, e a matéria elementar são a mesma coisa, né? Princípio vital. Tem a sua origem no fluido cósmico universal, de onde é extraído e do qual se constitui uma variação. É o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos, distinguindo-os da matéria inerte. Também é conhecido como fluido vital, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um dos elementos necessários à constituição do universo. É o elemento de ligação entre o princípio inteligente e a matéria, que se torna animalizada pela ação do fluido vital. Então, aqui, a gente já usa direto o princípio inteligente e a matéria no lugar de espírito e matéria, como Kardec colocou com M minúsculo lá, porque é a mesma coisa, né? Fluido vital é uma forma modificada do fluido cósmico universal com a propriedade de animar todos os seres vivos. Ele é o elemento básico da vida. O fluido vital retorna para a natureza após o processo da morte biológica. A diferença entre uma árvore viva e um ramo dela retirado é, justamente, a presença do fluido vital na árvore e sua ausência após algum tempo no ramo. O fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro. Essa propriedade do fluido vital é um dos fundamentos em que se baseia o passe espírita. Então, é isso que eu falei para vocês, que eu ia falar, mas a gente não vai abordar isso aqui. E talvez a gente aborde isso até separadamente, porque a gente vai estar falando de magnetismo e passe espírita. E eu coloquei entre aspas e grifado, justamente porque depois que veio à tona a ideia de Merner, através de alguns pesquisadores, a gente acabou focando muito, não, magnetismo, magnetismo. Só que não tem como a gente evitar, até mesmo para que fique bem entendido, né? Passe espírita. Passe espírita é o que se tornou o magnetismo dentro do espiritismo. Isso, aqui, pelo menos, isso daqui não é culpa de ninguém, né? Por quê? Porque o Kardec não aborda essa questão profundamente. Segundo o Camille Flammarion, no seu discurso perante o túmulo de Kardec, segundo Flammarion, ele fala, no discurso dele, ele fala que Kardec estava trabalhando numa obra, aliás, em várias obras, e uma delas seria Espiritismo e Magnetismo. É pedagógico, na verdade, porque, na verdade, cada momento é um momento. A gente tem que seguir a lógica que o próprio Kardec desenvolveu. Ou seja, o sentido que ele dá para os termos do Livro dos Espíritos é diferente da Gênese, porque houve uma evolução do seu próprio pensamento. Agora,
Se a gente vai já para a Gênese, a gente não vai conseguir entender Não vai, porque lá exatamente. complica mais. Ó, a Gênesis você só vai compreender quando você tiver essa base aqui. O camarada dele se empolga e fala, agora eu vou ler a Gênesis. A primeira pergunta que eu faço para o sujeito é, estudou o livro dos Espíritos? Leu a revista dos Espíritos? Então espera um pouco. Como falamos antes, é, o assunto encerrou, mas não se esgotou. A gente vai continuar estudando a temática anterior, mas agora a gente vai falar sobre outro tema dentro desse capítulo, que é a vida e a morte. E a pergunta 68, Kardec pergunta: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Eu penso que na época de Kardec, eles imaginavam que quando o coração parava de bater, os demais órgãos se desagregavam. E hoje a ciência, a gente percebe que é um conjunto de desagregação dos órgãos, né, do corpo, né, e depois, então, quando o corpo está totalmente desorganizado, também o coração para de bater. O sentimento que eu tenho é que eu percebo que Kardec faz sempre um contraponto com as ideias de René Descartes. René Descartes separou corpo e espírito, certo? Nesse sentido, Kardec também desenvolveu estudos sobre o coração. Então, na verdade, ele vai desenvolvendo as coisas e atualizando para o século XIX. Não sei se eu estou Porque errado. com certeza, ele não fez essa pergunta aleatória. Uhum. Então, quando você lê isso aqui, agora, né, na nossa atualidade, quando a gente lê isso aqui, a gente imagina um monte de coisa e acha normal. Só que, quando você lê isso, na tua cabeça, o que que fica? Não, né? Ele não é mais do que qualquer outro órgão, né? Ele não é. Então, isso daqui já extingue essa ideia da tua cabeça. Então, se a intenção de Kardec era afirmar ou confirmar uma ideia, ele conseguiu. Porque a gente não vai ter uma certeza absoluta sobre por que que ele perguntou. Agora, a certeza absoluta que nós temos é que a questão aqui encerrou. Vamos lá, então, para a questão 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados,
O fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com um relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. No aparelho elétrico, temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, se poderia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Ou seja, aqui entra a justiça divina, né? Porque a gente não se questionaria por que para uns vida mais ativa, mais tenaz e para outros não, né? E aí aqui a gente entende que tem que ser dessa forma, justamente pela justiça, e a gente vê essa justiça acontecendo com a lei da encarnação ou da reencarnação. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Isso a gente pode retirar da própria matéria, né? Proteínas, as vitaminas. Aqui ele vai abordar um outro tipo de renovação. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. Isso daqui são ensaios que ele vai estar falando sobre como o magnetismo se dá. Lembrando que o Kardec também ele não teve uma preocupação muito grande em ficar fazendo explicações. Porque na França, na época de Kardec, você consultava os magnetizadores. Então, era uma coisa tão comum no tempo de Kardec que eu acredito que ele não se preocupou nesse momento de falar sobre isso. Como ele tinha muito trabalho, com certeza ele deixou ele foi trabalhando nas coisas mais importantes e urgentes e foi deixando esse assunto para mais tarde. Aqui, só para a gente fechar a tela e concluir a nossa fala, nós encerramos, então, essas primeiras duas temáticas desse capítulo 4, princípio vital, porém fica faltando o último tema, que é inteligência e instinto. E nós vamos tentar fazer uma correlação um pouquinho com a obra, as outras obras. Mas, como a gente falou, sem se aprofundar muito, só para a gente também, né, ter ideia, porque o que a gente quer, também um outro fator que a gente também quer com esses estudos, em relação a estudo, as pessoas que não têm essa familiaridade com as obras de Kardec e a dificuldade que tem de fazer esses links. Por quê? Eu já vi muita gente tratando o Livro dos Espíritos como se fosse
uma coisa que você... É como se fosse um livro sagrado, sabe? Que você não pode... o que está escrito lá, você tem que ler do jeito que está escrito ali, né? Então, nem é uma coisa, nem é outra, né? Você nem pode inventar, de atualizar Kardec, mas também você não pode ignorar que, em certos aspectos, sim, a gente deve olhar com mais cuidado as informações. Então, a ideia também de trazer aqui, por exemplo, inteligência e instinto, você vai ver isso desenvolvido na Revista Espírita, você vai ver na Gênese, né? Então, aqui é só para falar, olha, esse foi o pensamento inicial colocado aqui. Ele aprofunda dessa forma em tal obra, que no momento oportuno a gente vai aprofundar. Vamos deixar a pessoa que está assistindo também esse estudo, já deixar avisada, né? Que ela não pode se prender porque está escrito no livro, né? Mas que ela se prepare, porque essas ideias elas são mais desenvolvidas adiante. Então, vamos encerrando assim o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez, primeiramente, a Deus, a vocês, aos bons espíritos, e que a gente possa se rever no próximo encontro. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Vocês não vão ser